Bom, irmãos, chegamos na última aula, homilética, hermenêutica e homilética. Daqui a pouco estaremos também fazendo a prova. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor. Já vimos aqui, irmãos, a introdução ao estudo da hermenêutica. A segunda aula foi hermenêutica na prática. A terceira aula, métodos de estudo da Bíblia. A quarta aula, falamos aqui sobre a introdução ao estudo da homilética, tá? E hoje vamos falar sobre a estrutura do sermão. Hoje, irmãos, é uma continuação da aula de segunda passada, tá? Falamos aí, irmãos, na segunda-feira passada sobre os tipos de sermões. Irmãos, vamos lá. Falamos aí sobre os tipos de sermões. Quantos lembram os três tipos de sermões? Quantos lembram os três tipos de sermões? Eu sei que são três, né, irmão? Eu queria o nome deles. Temático, textual e o que você falou? Expositivo. Fala aqui rápido aqui para a gente lembrar, irmãos. O temático ele está subordinado ao quê? A um tema, tá? Ele está subordinado a um tema. Não precisa ficar focado em um versículo. Ele está focado em um tema. E você escolhe 3 pontos que você vai buscar em toda a Bíblia Sagrada, mas que está subordinado àquele tema. O textual, ele está subordinado ao quê? A um texto. A um texto da Bíblia Sagrada. Mais ou menos 1 ou 2 versículos, tá? 1 ou 2 versículos. E ele está subordinado a um texto pequeno. E você vai, dentro desse texto pequeno, você vai colocar ali, você vai fazer a divisão desse texto pequeno, mas ao mesmo tempo você pode colocar nele subtópicos, né? Você vai falar ali sobre, por exemplo, sobre João 3,16, o amor de Deus, mas você pode buscar em outro lugar ali um subtópico, tá? Mas o ponto principal dele vai ser aquele texto lá. Então, a característica dele é um texto pequeno, e você fica dentro daquele texto, tá? E o expositivo? Geralmente o expositivo é um texto grande, talvez um capítulo, talvez 5, 6, 10 versículos, tá? Então o sermão expositivo, irmãos, ele é o mais difícil de todos, como falamos aqui, porque, irmãos, quanto tempo a gente tem para pregar a palavra de Deus aqui na FADEV, geralmente? Isso não é falando mal, não, irmãos. Cada igreja tem um jeito, né? Quanto tempo? 40 minutos. Há condições de eu trazer um sermão expositivo explicando 10 versículos da palavra de Deus, tintim por tintim? Não tem. Até um temático a gente fica um pouco apertado, mas então por isso que o expositivo, irmão, ele é muito difícil de se pregar, mas não é impossível, tá? Vamos fazer leitura na palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor.
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, irmãos, esse texto aqui, Paulo vai falar sobre o jeito da pregação dele. A pregação dele aos coríntios, ele estava falando aqui que foi uma pregação simples, mas não foi uma pregação humana, foi uma pregação que veio de Deus. Esse é o ponto principal, irmãos, do sermão, tá? E Paulo, irmãos, ele sabia muito bem falar, e ele sabia, irmãos, se portar aonde ele estava. Por isso, irmãos, é que a gente tem que ter essa ciência. Se Deus está te levantando para a pregação da palavra de Deus, ou vai te levantar para a pregação da palavra de Deus, você tem que ter essa ciência. Um dia você vai ser chamado para pregar num local onde vai ter gente muito simples, e você não tem como chegar ali dizendo a regra da hermenêutica, né? Os pontos principais da homilética, né? A exegese bíblica. As pessoas vão dizer: o que é isso? O que é isso aí? Mas do mesmo jeito, você vai ser chamado talvez para trazer uma palavra aonde vai ter juiz, aonde vai ter pessoas ali, advogados. Aí você vai chegar lá falando vós mecê, ou nós vai, nós foi. Não, a gente tem que ter cuidado da gente se portar de uma forma. Eu não estou falando assim sobre a questão, irmão, do vernáculo, na questão de eu não saber falar essas coisas, não. Eu estou falando que você tem que se portar. Paulo sabia fazer isso. Aonde ele estava, ele se portava de uma forma, e ele vai provar isso dizendo: eu me fiz como judeu para ganhar os judeus, eu me fiz como gentil para ganhar os gentios. É uma coisa interessante, quando ele chega ali naquele aerópago lá, ele não chega lá desacatando, ele não chega lá xingando, ele entra ali na conversa do povo, e ele consegue chamar a atenção daquele povo. Então, irmãos, o pregador da palavra de Deus, ele tem que ter essa ciência, tá? De se portar dessa forma. Então é isso que ele vai dizer nesse texto aqui, e vai falar muito no que nós vamos tratar aqui nessa noite, tá? Então, irmãos, a aula, ela vai ser, eu creio que vai ser uma aula rápida, porque vai ser um complemento, apenas um complemento da aula passada. Hoje nós vamos mostrar a estrutura do sermão, tá? Nós vimos os tipos de sermões. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do sermão, tá? Como que eu monto um sermão? Pastor, eu tenho que seguir essa regra aqui? Volto a dizer o que eu falei na aula passada: a homilética não pode engessar o pregador. Só se for desse jeito aqui. Não, irmão. O Espírito Santo te tomar, entrega a palavra de Deus, tá? Desde que seja a palavra de Deus, tá bom? Então tenha esse cuidado. Vamos lá para o esboço da nossa aula, a aula de número 5, a estrutura do sermão. Aí nós vamos ver aqui divisões e subdivisões, né? Depois nós vamos ver a segunda parte, que é o passo a passo na elaboração do sermão. Deixa eu ler aqui: divisões, subdivisões. Aí vamos, passo a passo na elaboração do sermão. Nós vamos ver o assunto, o texto, o tema, a introdução, a proposição, a locução transicional e a conclusão e o apelo, tá? Isso aí nós vamos falar alguma coisa sobre esses pontos aqui. Vamos lá, irmão. O sermão ele tem que ter divisões, tá? Mesmo sendo um sermão expositivo, é necessário que ele tenha divisões, tá? E aqui toca muito na questão do sermão temático
e na questão do sermão expositivo, no sermão textual, tá? Então diz aqui, todo sermão ele é composto de divisões e subdivisões. No entanto, as subdivisões dependem muito do estilo do pregador, tá? A subdivisão aqui, irmãos, o que ele quer dizer aqui é que ela não é uma coisa tão necessária, mas se você colocar, vai abrilhantar mais o teu sermão, tá? Alguns preferem somente as divisões principais. Ou seja, o que eu estou falando aqui, irmão? Vamos pensar num sermão aqui temático, num sermão textual. Está ali o versículo, está ali o tema, está ali, agora vem a introdução, e depois vem 3 tópicos. Geralmente, primeiro tópico sobre isso, segundo tópico sobre isso, terceiro tópico sobre isso, conclusão e apelo. Geralmente é isto, tá? Só que entre esses tópicos aqui, algumas pessoas colocam as subdivisões, e isso, irmãos, vai abrilhantar mais a tua palavra, tá? Isso aí é colocado, né? É incentivado pelos hermeneutas e pelos estudantes de homilética a que se faça dessa forma, tá? Alguns preferem só as divisões principais, 2 ou 3 tópicos, porém as subdivisões dão mais força às divisões do sermão, além do que, se bem elaborado, ou seja, o sermão prende muita atenção do ouvinte, por sempre levar-o a quê? A uma progressão. Você vai falar sobre assim, primeiro tópico, vou falar sobre isso. Quando você coloca ali uma subdivisão, está mostrando que você estudou para aquilo, que Deus te deu estratégia para aquilo, e isso chama a atenção das pessoas, porque vai mostrar uma evolução no seu sermão. Modelo de sermão com divisão e subdivisão. Alguns autores defendem que a eficiência do sermão depende substancialmente da quantidade de aplicação que ele contém, por ser a parte que leva o ouvinte a tomar uma atitude em relação ao que ouve. E nós vamos ver aqui o que é a aplicação, tá? A aplicação é quando eu termino um subtópico, um subtópico, e eu trago aquilo ali para as pessoas dizendo, olha, então diante disso é necessário que a gente faça isso. Você que entrou aqui nessa noite, o Espírito Santo, ele te traz para essa palavra e te diz ao teu coração, faz isso e faz aquilo. Isso é uma aplicação daquilo que você acabou de expor para as pessoas, tá? Sim, exatamente. O sermão, ele não difere daquilo. O negócio da escola dominical é justamente porque você tem um tempo para você discorrer, né? Mas na pregação já é diferente. Então, uma coisa interessante que a Patielli falou, no sermão não tem como você ficar falando assim, ó, primeiro ponto, você não precisa falar sobre isso. Aí você, primeiro subtópico, você não vai falar isso na pregação, né? Mas num estudo você pode e deve falar, tá? Mas quando você coloca, primeiro, o que esse texto nos ensina aqui? Primeiro, ele nos ensina sobre isso, e se eu fizer isso, vai acontecer isso, tá? Então quando eu fiz aqui, ó, o que esse texto me ensina? Ele me ensina, automaticamente todo mundo está sabendo que aqui é o ponto 1. E quando eu falo assim, ó, então, diante disso, do que está sendo ensinado pela palavra de Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, automaticamente eu já fiz um subtópico. Então não tem necessidade da gente falar. Isso aqui é dividido só para você ter em mente como que é a divisão.
Você não vai ficar falando conclusão, ou você, para iniciar uma pregação, introdução. Não precisa falar isso. Isso é só para a divisão, tá? Agora, o estudo bíblico é necessário que você divida primeiro, né? E por aí vai. Vamos aí, irmãos. O tema, irmãos, nós vimos aqui principalmente no sermão temático, no sermão textual e no expositivo também. Não pode colocar tema, tá? Não tem problema nenhum. É o que dá nome ao conteúdo em discussão, tá? Em discussão. E a introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui para os irmãos. A introdução, ela é tão importante, porque ou você vai conseguir trazer o povo para a sua pregação, ou você vai afugentar o povo da sua pregação. Na introdução é que você prende a atenção do povo. É aquele quebra-gelo, irmão. Presta atenção numa coisa aqui. Vamos só citar um exemplo aqui. Vou pregar aqui sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Vamos dizer que vou pregar aqui sobre o Salmo 23. Prego, já chego aqui e falo assim, eu convido os irmãos para fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler no Salmo 23, né? E aí eu leio o Salmo 23 e eu pego e falo assim, terminei de ler aqui, eu já falo, o Salmo 23, ele nos ensina isso e aquilo assim. Você já entrou direto na palavra, não teve nada para chamar a atenção do povo. Por exemplo, só citando um exemplo aqui, eu leio o Salmo 23 e eu pego no início e falo assim, olha, dois pastores foram chamados para ler o Salmo 23 diante de uma plateia, diante de uma igreja, e um pastor que era conhecedor da homilética, da exegese, era conhecedor dos pontos, né, das vírgulas. Ele pegou aquele salmo e ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando terminou, as pessoas aplaudiram aquele pastor. Aí foi chamado um outro pastor, de cabeça bem branquinha, e ele pegou o microfone e ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E quando terminou, o povo não aplaudiu ele, mas as lágrimas estavam no rosto de todo mundo, e todo mundo chorando. E aí, quando terminou, aquele pastor que leu, que era respeitador, que era conhecedor, né, de todas as regras, ele chegou para ele e falou assim: eu não entendi o que aconteceu, eu li respeitando todas as regras, eu li do jeito que é, destacando tudo, e o povo me aplaudiu, e quando o senhor leu, as pessoas choraram, as pessoas começaram a transbordar. Eu não entendi qual era a diferença. E ele disse: sabe qual é a diferença? É porque o Senhor conhece o salmo do pastor, e eu conheço o pastor do salmo. Então, quando você faz isso no início da tua pregação, você já chama a atenção do povo, para as pessoas falar: o que vai sair do Salmo 23 aí? Eu nunca vi, olha, o Salmo 23, eu nunca vi alguém falar o Salmo 23 dessa forma. Então, é isso que é o importante. A introdução vai trazer o povo para você, ou vai afastar o povo de você, tá?
A introdução, irmãos, é o quebra-gelo. É aquela pergunta que você faz, é aquele choque que as pessoas, que o pregador dá e chama a atenção das pessoas. Então, a introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar, né? Vamos lá. A proposição é a afirmação que vai reger todo o desenvolvimento do corpo, do sermão até o final. E nós temos aí, irmãos, exemplos e mais exemplos de proposições aí, vários sermões que foram colocados aqui, tá? E eu creio que quem leu, irmãos, viram como é importante, né, a proposição. Uma coisa interessante aqui que não foi falado também, irmãos, e que não foi colocado aqui nesse slide, é sobre a ilustração. E você tem que trazer no seu sermão uma ilustração. Eu acabei de trazer uma aqui, tá? Esses dias atrás eu trouxe na igreja aqui a ilustração do policial que falou para a pessoa assim, para a mulher, para o homem, falou assim: olha, eu não vou punir, eu não vou multar o senhor não, porque quem tem uma mulher dessa aí já foi punido para o resto da vida, né? E quando terminou ali, o pessoal estava falando da ilustração, né? E falando do sermão, mas falando sobre a ilustração. Então chama a atenção. Ilustração, irmão, a gente observa direto aqui, esses dias atrás, observando o pastor Giovanni falar aqui sobre a questão, e ele usa muito de algo que acontece dentro da sua casa, os filhos dele, e chama a atenção do povo. O pastor Johnny também da mesma forma. Então, irmãos, tem um pastor que disse que uma ilustração em um sermão sem ilustração é como uma casa sem janela. Ela serve para você morar, mas não tem ventilação. Então a ilustração é essencial. Agora, cuidado, irmão, cuidado com a ilustração também. Cuidado com a ilustração. A gente tem observado, inclusive aí, uns pastores aí que parece mais animador de auditório aí, que eles contando aí, irmãos, e algumas ilustrações aí. Teve um aí que contou uma ilustração esses dias, irmão, numa igreja, falando negócio de cabra lá, irmão, pornografia, e o povo morrendo de ir. Então, cuidado com a ilustração, não vai exagerar muito também não. Preste atenção, irmãos, a introdução, ela tem que ser no máximo 5 minutos, no máximo, a introdução. Uma ilustração, então, tem que ser uma coisa rápida, porque senão você vai pegar o tempo da tua palavra. E outra, irmão, tem gente que traz começa com uma introdução, e aí quando a fé, ele diz assim, ó, bom, então agora eu estou terminando aqui a introdução, nós vamos entrar na palavra, e já foi uns 30 minutos ali, aí o povo entra em choque, irmão. Só a introdução foi meia hora. O que vai ser essa pregação? Vai ser 2 horas. Tem gente, irmão, que começa a bambear. Então, irmão, tem que ter cuidado. Introdução, irmãos, é uma coisa rápida, é uma coisa que você chama a atenção do povo para dentro do teu sermão. A ilustração, ela tem que ser colocada ali, né? Pode ser no início, pode ser ali
já quando o sermão iniciou. Quando você vê que o povo está meio disperso, você pode trazer uma ilustração também, chama atenção, tá? Então são coisas aí que acontecem. Então, irmãos, a proposição, o que é? É a afirmação que vai reger todo o desenvolvimento do corpo do sermão, até o final. No final aqui eu coloquei um esboço, né? Eu montei um esboço mesmo, não está aqui no livro não. Eu vou mostrar para os irmãos ali esses passos aqui, tá bom? A locução transicional é a frase que irá fazer a ligação entre a proposição e o primeiro tópico do sermão, tá? A proposição é essa frase que você diz. O que nós podemos aprender sobre isso, tá? A locução transicional é aquilo que vai fazer. Nós podemos aprender sobre isso fazendo isso, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui sobre a locução transicional. A aplicação, irmãos, é aquilo que eu falei. A aplicação é essencial do sermão. Deve-se fazer uma ou mais aplicações no mesmo sermão. Preste atenção, 3 tópicos. Você pode fazer uma aplicação só, mas desde que essa aplicação ela abranja os 3 tópicos que você falou. Ou você pode, ao final de cada tópico, chamar o povo para dentro daquilo que você falou. É chamar o povo para dizer assim: olha, nós precisamos fazer isso. Então a aplicação, ela é essencial. E temos aí, irmãos, os exemplos aí no livro dos irmãos, tá? O passo a passo na elaboração do sermão, aqui é o segundo ponto que nós vamos falar. Primeira coisa, irmãos, você vai montar um sermão, um esboço de um sermão. A primeira coisa, irmãos, a se fazer, não estou falando sobre questão de oração e sobre questão de leitura da palavra de Deus, não. Nós já falamos sobre isso aqui. Isso aí tem que estar na massa. A primeira coisa que você tem que se preocupar é o assunto que você vai trazer. Você não pode trazer um assunto que as pessoas vão ficar divagando, vão ficar aí alheia, mas você tem que trazer alguma coisa que fale com o coração dessas pessoas. Só citando um exemplo aqui, nós passamos aí por um período de Covid, né? Aí, qual o assunto? Covid? Não. Você vai falar sobre a crise. Quando a crise abate as pessoas. Não foi um momento de crise que nós passamos? Sim. Então, o assunto que eu vou falar, crise, é o assunto, tá? Aí, nós vamos ao tema, que é outra situação. Então, o assunto é por onde se dá o início do sermão. Ele serve para despertar o interesse das pessoas e dar o nome ao conteúdo geral do que vai ser falado, tá? O assunto deve estar dentro do texto e ter relação com o sermão que vai ser pregado. Preste atenção, vou falar aqui sobre salvação, e o texto que eu li não fala nada do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da redenção, né? O texto ali não está falando, então o teu assunto ele não está dentro daquele versículo. O assunto que você escolhe tem que estar dentro do versículo. Já é um problema sério se você não colocar, tá bom? Então, o assunto, nós vamos aí ver agora, em seguida, o texto, o tema, a introdução, a proposição. Como que eu descubro um assunto para falar à igreja? A primeira coisa, irmãos, a escolha do assunto deve ser, antes de tudo, feita em oração. Primeira coisa, eu vou orar e vou pedir assim: Senhor, o que o Senhor quer
que eu fale com a tua igreja. Você, irmão, não pode, de maneira nenhuma, irmão. Eu sei que a gente fica tentado a fazer isso aí. É pegar a Bíblia. Vou escolher um assunto aqui. Eita, mas isso aqui vai ser a irmã Liliane vai ver com esse versículo aqui, né? Eita, aqui Deus vai falar mesmo. Usa eu, Jesus. De maneira nenhuma. Não é o que você quer falar com a igreja, é o que Deus quer falar com a igreja. Púlpito, irmãos, não é ringue. Púlpito não é lugar de lavar roupa. Lavar roupa, sabe onde que é? Do jeito que eu estou falando, é no gabinete com o pastor. Quer resolver alguma situação? Resolva no gabinete, mas não use o púlpito para ficar chicoteando as pessoas, não. O assunto tem que ser o que Deus quer para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós temos aqui este grupo de irmãos aqui. Eu não conheço o coração dos irmãos, não conheço o coração de nenhum dos irmãos aqui. Eu vou muito mais fundo ainda. E a minha esposa vai entender isso aí. Eu não conheço 100% o coração da minha esposa, mas Deus conhece. Deus sabe, irmão, o que passou. Eu costumo dizer, Ele sabe o que tem dentro da tua geladeira agora. Ele sabe o endereço da sua casa. Ele sabe onde você mora. O Salmo 56 fala que Ele conta as nossas lágrimas, irmãos. As nossas lágrimas estão contadas. 1, 2, 3, 4. Ele conta as nossas lágrimas. Nem você contou as tuas lágrimas, irmãos. Nem você contou as tuas lágrimas. E Deus conta. Por isso, irmãos, é por isso que Ele diz aqui, ó, o pregador deve consultar a Deus, pois é Ele, é Deus que conhece as necessidades do povo, e ter a Bíblia como ponto de partida na escolha de textos que sirvam de base para o assunto previamente escolhido. Irmãos, e quantas vezes você desce do púlpito e a pessoa vem dizer assim: pastor, essa palavra foi para mim essa noite. E você chega ali do lado de fora e uma pessoa fala assim: ó, pastor, Deus falou comigo essa noite. Então, irmãos, não foi só com aquela pessoa, foi para outras pessoas também. Não foi algo escrito assim, vou atingir o coração daquela pessoa. Não. Porque, irmãos, tem gente aí que é animador de plateia mesmo. Pastor Círio, ele sempre fala sobre um fato, né, de um irmão que foi pregar, foi chamado para pregar, e ele fez um esboço, e ele falou: eu vou arrebentar, que Deus vai me usar, né? Eu vou usar, Deus vai me usar aqui. E ele foi chamado para pregar. Ele subiu no púlpito ali, ficou todo pancoso mesmo ali. E ele foi chamado ali, e ele foi feita a oração. E ele, enquanto ele começou a pregar aqui, usando aquele esboço, e ele saiu um pouco do púlpito aqui, e o vento, irmãos, jogou o esboço dele. Aí ele aí quando ele voltou, cadê o esboço? E ele olhava e com medo de falar para o povo, né, aquele negócio todo aí. E ali ele ficou, e agora ele começou a amassar barro, né? Começou ali a empurrar com a barriga. E o irmão ia passando assim, sentou ali no púlpito, ali na cadeira ali, e ele estava olhando para o chão assim. Quando ele viu o esboço dele,
Aí ele pegou o esboço do pastor. Aí tem gente que é meio curioso, né? Aí ele pega isso aqui é o esboço do pastor. Aí ele pega e fala assim, aí ele foi dar uma olhadinha no esboço dele, né? Aí no meio do esboço estava assim, ó, no meio estava escrito assim, ó, aqui chorar. Né? No esboço dele estava assim, ó, naquele momento que ele chegasse naquele ponto, aqui eu devo chorar, fazer o povo chorar, ou eu começar a chorar para chamar a atenção do povo. Irmãos, tem pessoas desse jeito. Você sabia que isso é um tipo de persuasão? E existem técnicas, irmãos, de persuasão. Mas o crente, o servo de Deus, o pastor, o obreiro, a obreira, não precisa disso, irmão. Nós não precisamos de subterfúgios para pregar a palavra de Deus. Então temos que ter cuidado com isso, tá? Então, cuidado com a escolha do assunto. O assunto tem que vir de Deus. Qual é o assunto? Geralmente quando você lê o texto e aquilo te chama a atenção naquele texto, o assunto está ali dentro daquele texto, está ali dentro. E é nesse momento aqui, irmãos, é o Espírito Santo te mostrando, apontando o dedo, e aí quando você menos espera, sai lá o assunto, redenção, alguma coisa. E eu vou montar agora o meu esboço, a minha pregação dentro desse assunto, tá? Diferença entre assunto e tema. O assunto dá nome ao conteúdo total, enquanto é geral, né? E enquanto o tema dá nome ao conteúdo em discussão, tá? Isso aí é a diferença entre tema e o assunto. O texto, a palavra texto vem do latim texere, né? Que significa tecer, compor, é a trama do pensamento de alguém. Então, o texto bíblico, no caso aí, é o trecho bíblico, em que o pregador se baseará para pregar a mensagem, o sermão. O sermão deve sempre estar firmado num texto bíblico, para ter autenticidade e credibilidade por parte de quem ouve. E é também um outro pastor que falou sobre, ele estava nesse dia, esse pastor, ele estava numa igreja, e o pastor começou a pregar, e ele até fala, não vou falar o nome, não me pergunte quem é, mas o pastor disse assim, olha, eu estive, foi um bom tempo atrás aí, né? Eu estive esses dias atrás, assistindo um filme da Marvel, na pregação, irmão, e ele vai dizer assim, olha, e eu estava assistindo ali aquele filme, quando o tio daquele herói falou para ele, olha, com grandes poderes, você terá também grandes responsabilidades. É isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Aí ele falou, olha, irmão, Deus nos dá grandes poderes, mas com isso nós teremos também grandes responsabilidades. E aí, irmão, todo mundo da igreja estava sabendo que ele estava tirando aquela inspiração dele do filme do Homem-Aranha, quando o tio Ben lá fala para ele, olha, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Irmão, pelo amor de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos que pregar a Bíblia Sagrada, tá? Então, cuidado, o tema, o assunto, a pregação tem que estar subordinada a um trecho bíblico. Não existe esse negócio de eu ler um texto também aqui, fechar a Bíblia e não tocar nesse texto. Isso, irmãos, é uma falta de respeito com a palavra de Deus, e é uma falta de respeito
com o próprio Deus, que é o dono da palavra. E por fim, irmãos, é uma falta de respeito também com alguém que saiu da sua casa para poder vir ouvir uma palavra e ficar aqui ouvindo outra coisa. Então, tudo tem que estar debaixo de um trecho bíblico, tá? De um texto bíblico, tá? O texto, quando se fala sobre o texto, tem que se levar o contexto imediato, e nós já falamos isso na outra aula passada, não vamos ficar aqui. Mas o que é o contexto imediato? São os versículos que se encontram antes e depois do versículo lido. E temos que também observar o contexto geral. O contexto geral, aí sim, irmãos, é toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, não há como falar, e esses dias atrás foi falado aqui na igreja, não há como falar sobre Jesus Cristo sendo levantado na cruz, sem falar lá em Gênesis da serpente. E foi na Santa Ceia também, aqui, não há como falar sobre Jesus Cristo sendo levantado, sem falar na conversa dele com Nicodemos, porque o próprio Jesus vai falar ali sobre esse fato, sobre aquela serpente de bronze. Então, o contexto pode estar em toda a Bíblia, o imediato é antes ou depois daquele versículo, mas o contexto geral pode estar em toda a Bíblia Sagrada. O tema vem logo após a escolha do assunto, é o resumo daquilo que vai ser falado. Por exemplo, eu escolho aqui um tema, um assunto, amor, e aí eu vou desenvolver, eu posso colocar qualquer coisa. Como podemos explicar o amor de Deus? É um tema, tá? E por aí vai. Então o tema significa ponho, coloco, guarda, depósito, trazendo para assim a ideia de algo que está dentro ou no meio de alguma coisa. Sua posição técnica no sermão encontra-se entre o título e o texto, tá? É a posição onde fica o tema. A introdução, nós já demos uma pincelada aqui. Introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Para despertar a atenção dos ouvintes é necessário que comecemos com alguma coisa que interesse a eles, que falemos alguma coisa relacionada à vida deles, tá? A introdução, irmãos, foi aqui falado aqui, respondendo ao Perivaldo. A introdução, ela deve ser breve. A introdução só deve prometer o que realmente pode oferecer. Se você falar uma introdução aqui, falar algo na introdução, e durante o teu sermão você desvirtuar o que você falou na sua introdução, você já perdeu ali alguns pontos, tá? Então a introdução só deve prometer o que realmente pode oferecer. Aí, como fazer uma boa introdução, os irmãos têm aí no livro, tá? A ilustração, a palavra ilustrar vem do latim illustrare e significa lançar luz ou brilho, ou tornar algo mais evidente e claro. Os educadores reconhecem que uma das principais leis de ensino para alcançar a mente e o coração é a associação de ideias. Eu quero perguntar, qual das pessoas, irmãos, mais usou ilustração na Bíblia Sagrada? Jesus. As parábolas, irmãos, são ilustrações. E Jesus falava assim: olhai os lírios dos campos, eles não trabalham, eles não fiam, mas Deus, Ele protege, Ele cuida deles. Olha para as aves, eles olhavam para as aves, elas não plantam, elas não cegam, mas Deus dá comida para elas todos os dias. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, trabalhava lá na CPRV, lá na Asa Norte, lá no Eixão Norte.
quando era meio-dia, 11h30, eu ficava lá observando. O latão de lixo que tinha do lado do container nosso lá, eram os containers da PRV, ficava lá assim, do lado do container, e aí eu ficava observando lá. Geralmente eu era novinho na PM, né? Não podia sair nas viaturas, tinha que ficar no posto lá. Aí ficava observando. Irmão, quando era 11h30, meio-dia, os pombos chegavam. E ia para onde? Para o container de lixo. E tinha comida, pastor Eliel, todo dia para eles lá. E eu ficava pensando, gente, que coisa interessante. À noite, um colega lá comprou uma marmita, estava comendo, porque a gente come, costuma rapar tudo, mas não, a gente deixava, alguém deixava um pouquinho ali, alguém ficava sem vontade, jogava no lixo. Mas ninguém estava dizendo assim, ó, eu vou jogar essa marmita no lixo porque os pombos vêm comer amanhã. Não, irmão, é Deus que estava ordenando para alimentar os pombos. Aí Jesus fala, olha, eles não trabalham, eles só vivem cantando, e ninguém morre de fome. Aí ele vai dizer, vocês não valem mais do que um lírio do campo? Vocês não valem mais do que um passarinho? E aí, irmão, aquilo ficava marcado na mente daquelas pessoas. Então, a ilustração, ela serve para isso, tá? Você pode também, irmãos, dizer uma frase de impacto. Essa frase de impacto também no meio da pregação chama a atenção das pessoas, tá? Para a sua pregação. Aí você tem no seu livro como construir uma frase de impacto e exemplos de frases de impacto, tá? Vamos para a proposição. Proposição, irmãos, é a verdade central do sermão. A proposição é também chamada de tese, tá? Ou sentença principal do assunto. A proposição é o que vai amarrar todas as coisas. É a afirmativa clara da verdade que quer expressar e sua aplicação. A proposição ela é universal, pode ser definida como uma declaração simples de um assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar. É uma afirmativa da principal lição espiritual da verdade eterna do sermão, reduzida a uma sentença declarativa, tá? Isso aí vai ser, como eu disse, fiz aqui um sermãozinho no final para a gente poder entender. A locução transicional é a ponte de ligação do sermão. Definição de locução transicional: se a proposição tem o objetivo de dar ênfase e ao mesmo tempo direcionar o tema, a locução é a frase que irá fazer a ligação entre a proposição e o primeiro tópico do sermão, tá? É chamada de ponte homilética, tá? E aí os irmãos também têm no livro aí como fazer uma locução transicional. E, irmãos, conclusão e apelo, o ponto final do sermão. Deixa eu parar um pouco aqui. Você sabia que existem igrejas que abominam o apelo? E sabe quais são essas igrejas? Os calvinistas. Porque eles dizem o seguinte, que nós não podemos ajudar a pessoa tem que, por conta própria, ser alcançada pela graça. Também, então é um estilo calvinista, que talvez eles nem sabem disso, mas se você está dizendo assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador, você está induzindo a salvação para as pessoas, e sabe qual o pensamento deles? É que se tem já esse grupo aqui que vai ser salvo, e esse grupo aqui é só uma ilustração, irmão, é só, tá? É só citando esse exemplo, é um exemplo. Se tem esse grupo que vai ser salvo e esse grupo aqui que não vai ser salvo, eu não posso induzir as pessoas,
porque eu posso estar induzindo inclusive um que não é salvo, que Deus não escolheu, a aceitar a salvação. Irmão, isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. E aonde fica o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Aonde que fica isso, irmão? Não dá para engolir isso. Eles abominam, e abominam inclusive você dizer assim, diga assim, eu aceito a Jesus como Salvador. Quem quer aceitar a Jesus como Salvador, né? Eu não aceito Jesus não, é Jesus que me aceita. Irmãos, umas bobagens, picuinha, coisas, irmãos, em vez de estar prestando atenção, ou então lutando pela salvação das pessoas, estão aí criando, né, mais problemas para as pessoas. E aí, irmão, dá um ponto de interrogação, irmão, que é na cabeça das pessoas, deles ficarem pensando assim, eu sou ou não sou salvo? Eu conversei com um colega meu, eu era batista e ele era presbiteriano, um dos melhores amigos meus, e um dia, irmão, nós tivemos uma discussão sobre salvação, e naquele tempo eu não conhecia nada, e eu cheguei a perguntar para ele, eu perguntei assim para ele, olha, quer dizer que você não sabe se você é salvo ou é perdido? Ele disse, não. Irmão, eu fico pensando assim, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Será que está lutando por uma salvação que não vai chegar? São coisas que não dá para entender, irmãos. Não dá para entender, tá? Então, se a introdução é de vital importância para o bom êxito do sermão, não é de menos importância a conclusão do sermão. Eu sei, irmão, eu volto àquela questão que eu acabei de dizer aqui, nós temos quantos minutos para pregar? 40, 45 minutos, irmão, você construiu um sermão todo, e muitas vezes a conclusão, ela está inserida dentro do que você está falando, mas aqui, os estudiosos, né, dessa questão aqui, sobre questão de sermões, é que você no final conclua aquilo que você está falando. Cuidado para você não concluir no início do sermão, porque tem gente que faz isso, tá? Então vamos aí, na introdução o ministro deve atrair o público que está ouvindo. No desenvolvimento do corpo do sermão, ele vai afirmar e convencer a proposição, de acordo com o tema que o Espírito Santo lhe comunicou ao coração. E na conclusão, vai chamar todos a tomar uma decisão. E o apelo, irmãos, é o final aqui, né? Conclusão e apelo, né? O ponto final. A importância da conclusão, a conclusão ela pode ser noutética. O que é a conclusão noutética? É quando eu concluo fazendo as pessoas refletir naquilo que eu acabei de pregar, tá? Essa é a conclusão noutética, vem de refletir, tá? A conclusão antitética não é antiética, é antitética, tá? Cuidado, não é antiética, é antitética, vem de antítese. Tá? O que significa isso? Puxar no sentido contrário. Eu concluo mostrando para as pessoas que elas estão indo para uma direção, mas eu, através do Espírito Santo da pregação, eu estou mostrando esta direção, tá? E a conclusão sintética, o que é a conclusão sintética? O nome já está dizendo, é uma síntese, é um resumo daquilo que você acabou de falar. E o apelo, irmãos, como vimos, o apelo, além de ser bíblico, é necessário, pois é um encerramento que vai levar os ouvintes a tomarem uma decisão. Deixa eu perguntar aqui, irmãos, se eu fazer uma pesquisa aqui, quem não nasceu num berço evangélico, aceitou a Jesus como Salvador aqui? Quantos foram
vieram à frente através de um apelo? Quantos? A maioria. A maioria. Irmãos, e só falta alguém chegar para dizer. Às vezes não precisa nem falar nada, é só perguntar assim: você quer ir lá na frente? Ele está com medo de ir lá na frente, ele está sem graça de ir lá na frente, e a pessoa chega do lado e fala assim: você quer ir lá na frente? E ele vai. Então, irmãos, olha como é que o apelo, ele é importante. Agora, preste atenção, o apelo, ele tem que ser claro. Irmãos, um grande erro que nós cometemos, irmãos, é no apelo você pregar de novo. Não, já foi pregada a palavra, você só vai enfatizar aquela palavra. E o apelo, ele deve ser com convicção. Se uma pessoa vier fazer um apelo aqui, colocar dúvida na mente das pessoas. E outra coisa, um apelo também não é falar assim: vem aqui, não minta no apelo não, irmão, vem aqui para frente que você nunca mais vai sofrer. Você quer ficar livre de sofrimento? Você quer nunca mais chorar? Vem aqui à frente agora. Isso não é apelo não, irmão, isso aí é indução. Essa pessoa pode ter uma decepção lá na frente. Então, o apelo, ele tem que ser claro e ele tem que ser com convicção. Irmãos, está aqui, ó, texto, um sermão, ele tem que ter texto, assunto, tema, introdução, frase de transição, proposição, locução transicional, conclusão e o apelo. Atos capítulo 4, abre aí, rapidamente aí, só para a gente ter uma base aqui. Atos capítulo 4, Atos 4, olha aqui, irmãos, um versículo, tá? Já estou dizendo aqui, né? Um versículo. O texto diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que gerou isso aqui? Qual que foi o assunto principal aqui, irmãos? E tendo eles orado, moveu-se o lugar, todos. O que é o assunto principal aqui, irmãos? Oração é o assunto principal. Está aqui a divisão, fiz hoje à tarde para os irmãos. Está bem pequenininho, né? Mas eu creio que dá para ler, porque ficou muito grande e ainda tinha mais coisas para colocar aqui. O texto, vamos lá, texto, Atos 4, 31. Assunto, oração. Tema, os efeitos da oração. Pronto, deu um tema, tá? Introdução. O escritor Max Lucado, ele disse no seu livro: o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Pronto, você fez uma introdução aqui, trazendo um escritor falando sobre a oração, chamou a atenção do povo. A importância da oração não é de quem está fazendo ela, a importância da oração é se Deus está escutando ela. É isso, porque tem oração que não passa do teto. Aí pronto, você já começou a chamar, epa, o negócio aí vai. Aí pronto, frase de transição, o que é isso? Aí você vai dizer: a oração, ela não serve apenas para Deus ouvir a nossa voz, mas serve também para Ele se mover em nossa direção. Frase de transição. A proposição, a proposição, aí você vai falar: olha, irmãos, a oração feita com fé, ela tem muito efeito. Tiago capítulo 5 versículo 16 vai dizer que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Aí você vai para a locução transicional. Nesse texto que nós lemos aqui, observamos que a oração feita pelos discípulos teve efeitos em três áreas. Aí você vai para os tópicos, né? Primeiro, teve efeito no local aonde eles estavam. O texto vai dizer: moveu-se o lugar aonde eles estavam. A oração, ela faz o lugar aonde nós está mover. Nesse momento em que quando você dobra o seu joelho, lá na tua casa está se movendo, lá no teu serviço está se movendo, aonde você está se movendo, e por aí vai, né? Segundo, a oração teve efeito, além de ter efeito aonde eles estavam, teve efeito dentro deles. A Bíblia vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Não é lendo, não é no WhatsApp, não é fofocando, não é na casa não, é orando, é com o joelho dobrado, E por fim, além de ter feito no local onde eles estavam, além de ter feito dentro deles, a oração deles teve efeito fora daquele local. A Bíblia vai dizer: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer receber ousadia para pregar a palavra de Deus? Quer receber ousadia para evangelizar? Quer receber ousadia para entregar um estudo bíblico? Quer receber ousadia para ser usado nas mãos de Deus, para trazer alguém aos pés do Senhor? É na oração que você vai conseguir isso. Estou pregando, irmão, estou pregando. Três efeitos da oração. Aí você faz a conclusão e você faz o apelo. Pronto, irmão. Um exemplo de pregação, tá? Eu pergunto, encerro agora. Que tipo de sermão é esse? Vou lembrar para os irmãos. O temático está debaixo de um tema. Eu percorro a Bíblia Sagrada para trazer outras coisas, né? Eu não preciso ficar dentro do versículo, tá? Eu cito o versículo, eu falo alguma coisa do versículo, tá? O textual, eu pego um ou dois versículos e eu trabalho dentro dele. Eu disseco ele, eu divido uma parte, duas partes, três partes, tá? E o expositivo, eu pego um texto grande, geralmente 5, 10, até um capítulo, e eu tenho que explicar palavra por palavra ali. Qual é esse sermão aqui? Fechou? Amém? Não, mas o textual, você tem que pegar algumas partes, mas você pode recorrer em subtópico, tá? Porque não coube aqui, em subtópico. Como que é o efeito da oração no coração? Transformando, fazendo isso, aí sim, aí eu posso ir para outros, mas o principal ali, eu tenho que ficar dentro daquele versículo que eu acabei de ler, tá bom?